E aí, pirados? Eu sou Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou em coisas advindas das profundezas da internet. O YouTube está repleto de inúmeros vídeos de família, capturando ali cenas de aniversários, feriados diversos e outros momentos que as pessoas querem eternizar e também, por que não, compartilhar com seus amigos e familiares. Esses vídeos geralmente exibem momentos de descontração, estão repletos de sorrisos e de sentimentos calorosos, exaltando a felicidade das vidas das pessoas ditas normais. Mas, às vezes, um vídeo totalmente normal pode ocultar uma história sinistra sob o véu da felicidade radiante. Em 24 de dezembro de 1990, em St. Catherine, Ontário, no Canadá, uma família típica se reúne para a tradicional noite de véspera de Natal. Familiares se juntam para celebrar a vida, comer, beber em clima de festa e também agradecer as bênçãos recebidas, por que não? Essa pessoa, nos primeiros segundos do clipe, desfrutando de uma bebida, é Tammy Homolka, de 15 anos, e ela está curtindo a noite na companhia de seus pais, Dorothy Carol Homolka, de Carla Homolka, sua irmã mais velha de 20 anos, seu cunhado Paul Bernardo, de 26 anos, e alguns outros integrantes da sua família, todos ali juntos na sala de estar, na casa onde eles moravam. Tammy é uma jovem brilhante, inteligente, bonita, alegre, e ela era famosa na escola por suas habilidades atléticas, sendo praticante de diversos esportes, sendo o futebol o seu esporte favorito. Ela também era uma aluna nota 10, exemplar, sempre tirando notas altas na escola. Ou seja, Tammy era o tipo de menina que faz brilhar os olhos de todos. Tammy admirava demais a sua irmã mais velha e queria seguir os passos de sucesso dela. Carla era um grande espelho para Tammy, tanto de beleza quanto de intelecto. A família toda curte a véspera de Natal, aquele padrão. Bate-papo em família sobre vários assuntos, alguns jogos e brincadeiras, ótimas bebidas e, por fim, aquela ceia especial de Natal, repleta de pratos saborosos que não temos o costume de desfrutar sempre. Passando a ceia, a família começa a se preparar para ir deitar. Eles se despedem uns dos outros e se encaminham para os quartos do andar superior da casa, para poder ir dormir e descansar dessa bela noitada. Tammy também faz o mesmo, e assim que ela se direciona às escadas, sua irmã Carla se aproxima e a convida para mais alguns drinks e bate-papo. E já que tanto Tammy como o casal, Carla e Paul, eram jovens, poderiam muito bem esticar a noite mais um pouquinho para aproveitar ali os bons momentos. E Tammy, toda empolgada com o convite da irmã, prontamente aceita esse convite e decide ficar com eles. E lá no porão, os três ficam algumas horas conversando, se divertindo e tomando mais alguns bons drinks. No início da madrugada, porém, algo desagradável acontece. Tammy começa a passar mal e vomitar, e enquanto deitada no sofá do porão, ela engasga no próprio vômito e assim assusta o casal, que definitivamente não esperava tamanha reação negativa de Tammy. Tammy então começa a sufocar. Eles, desesperados, imediatamente chamam pela ambulância, informando a emergência. Quando os médicos chegam, o casal afirma que Tammy acabou bebendo demais e desmaiou ali no sofá, e depois de um tempo, ela começou a engasgar com o próprio vômito. Eles tentaram reanimá-la, sem sucesso, e por isso chamaram pela ajuda. Tammy é levada às pressas para o hospital. Os paramédicos tentam diversas formas para reanimar Tammy e ao menos mantê-la viva para evitar qualquer tragédia. Mas já no hospital, nas primeiras horas da manhã de Natal, Tammy infelizmente veio a falecer. O obituário reporta o falecimento por causas naturais. O pior presente de Natal que qualquer família pode receber. A perda de um ente querido, e pior, um ainda em tão pouca idade, com um futuro inteiro pela frente, e também em uma circunstância totalmente inesperada e trágica, realmente é muito difícil. Nos dias que se seguiram à morte de Tammy Homolka, a família ficou sobrecarregada de tristeza, mas acabou aceitando que uma tragédia como essa poderia acontecer com qualquer adolescente, infelizmente. O caso foi um choque não apenas para a família, mas para toda a comunidade de St. Catherine. As autoridades encerraram o caso sem mais investigações
aceitando a história de que Tammy havia sufocado no seu vômito após uma noite de bebedeira. E a família tentou seguir em frente após essa terrível tragédia, pois, apesar de tudo, a outra filha, Karla Homolka, era conhecida por ser inteligente, extrovertida e independente, e uma garota também muito popular. Ela tinha pela frente um futuro muito promissor ao lado de Paul. Paul, apesar de ele ter tido uma infância conturbada, se tornou um jovem encantador e bem educado, destacando-se na escola e encantando todos aqueles ao seu redor com seu charme e carisma. Em 29 de junho de 1991, o casal Paul e Karla se casou em frente a mais de 100 amigos e familiares, e havia sido o casamento de contos de fada para eles. Exatamente naquela mesma tarde, um pescador amador chamado Michael Doucette, enquanto pescava no lago Gibson, encontrou um bloco de concreto às margens do lago e achou aquilo muito estranho. Ele foi conferir o que seria aquele apetrecho nada natural e, chegando bem perto, ele moveu o concreto para os lados, quando ele imediatamente congelou com o que tinha visto. Michael Doucette ligou imediatamente para a polícia, dizendo que ele tinha encontrado. Eram alguns restos mortais de um ser humano presos dentro do bloco de concreto. Mais tarde, a polícia encontrou outros blocos, mais difíceis de achar, pois estavam afundados numa parte mais funda, ali, mais distante do lago. Esses blocos continham outras partes de um corpo humano. Realizando a identificação através da arcada dentária, os policiais chegaram na vítima, Leslie Mahaffey, uma garota de 14 anos que havia sido reportada desaparecida algumas semanas antes. E a perícia conseguiu achar rastros de um anestésico animal fortíssimo e também concluiu que a garota havia sido forçada a fazer sexo, se é que você me entende, sem qualquer consentimento. E esse segundo fator despertou a atenção da polícia local, pois já haviam alguns anos que algumas garotas na mesma idade alegaram ter sido raptadas e forçadas a fazer sexo com um rapaz que de alguma forma conseguia manter sua anonimidade. Alguns materiais de DNA haviam sido recolhidos naqueles casos, porém nunca identificados. Também foi feito um retrato falado na época, mas essas pistas nunca levaram ao cruel abusador. A polícia então montou um grupo especial para investigar esse caso, pensando que poderia haver ligações entre esses crimes, apesar dos primeiros casos não terem acabado em um homicídio. Um perfil criminoso foi traçado pela polícia: homem, jovem, atraente, extremamente agressivo. Em 30 de abril de 1992, a uma distância pequena do cemitério onde Leslie tinha sido enterrada, o corpo de Kristen French, de 15 anos, foi encontrado sem vida. Ela havia sido lavada e o seu cabelo todo cortado. Ela também havia sido gravemente agredida e sido forçada a fazer sexo com o agressor. Ao investigar este caso mais a fundo, a polícia coletou informações de testemunhas que haviam visto um carro bege que continha 2 suspeitos e havia sido visto próximo ao estacionamento de uma igreja onde Kristen havia sido raptada. A mídia imediatamente começou a traçar pontos em comum entre os dois casos. A força-tarefa começou a fechar o cerco, mas ainda faltava a pista definitiva. Em janeiro de 1993, Karla Homolka, a irmã de Tammy, foi levada às pressas para o quarto de emergência do hospital. O motivo? Ela havia sido agredida após repetidos golpes com uma lanterna no seu rosto, deixando-a com os olhos roxos, uma costela quebrada e hematomas severos por todo o corpo. O agressor? Seu marido, Paul Bernardo. Foi aberto um inquérito e Paul foi apontado como principal suspeito dos casos de abuso ocorridos anos antes e também do sequestro e homicídio das 2 garotas, Leslie e Kristen. O retrato falado de uma das primeiras vítimas em 1987 batia exatamente com a aparência de Paul. Foi coletada uma amostra de seu DNA e, quando comparado com a amostra obtida anos antes, o resultado bateu. Era Paul o tão procurado agressor e criminoso. Até mesmo a investigação da morte de Tammy, cunhada de Paul, havia sido reaberta. E como reagiu Karla, sua esposa, ao confrontar-se com um tamanho banho de realidade? Para entender o verdadeiro significado por trás do horror desse vídeo,
precisamos explorar o relacionamento de Karla Homolka e Paul Bernardo. Um casal de aparência insuspeitável, mas que compartilhava segredos sombrios. Karla, atrás das aparências, de toda a sua inteligência e beleza e da sua fachada amigável, existia um fascínio perturbador com a crueldade, particularmente a crueldade com os animais. E Paul era um homem consumido por fantasias violentas e um ódio profundo perante as pessoas felizes, que adivinha desde a época de sua infância, pois seu pai era um agressor conhecido no bairro e não pegava leve com absolutamente ninguém. Os caminhos de Karla e Paul se cruzaram em outubro de 1987, em uma convenção de animais de estimação. A conexão foi imediata e intensa, rapidamente se tornando uma dupla inseparável. Muito graças às suas fantasias sombrias e um desejo mútuo de controle e dominação. À medida que o relacionamento crescia, o mesmo acontecia com suas atividades criminosas. Juntos, eles planejaram e executaram uma série de atos cada vez mais violentos e horríveis, agredindo pelo menos 18 mulheres e tirando a vida de 3 entre 1987 e 1992. Então, desde 1987, Karla já conhecia o comportamento de Paul, mas ela nunca havia delatado o companheiro. A lealdade de Karla a Paul era inquebrável, mesmo quando suas atitudes se tornavam totalmente extremas. O relacionamento deles se tornou cada vez mais tóxico e perigoso. A obsessão de Paul com o controle e a dominação continuava crescendo, e ele demandava cada vez mais para poder satisfazer seus desejos repugnantes. Karla, que sempre foi profundamente apaixonada por Paul, encontrou-se disposta a ir até o inferno para poder agradá-lo. Essa relação insalubre entre os dois levou a uma bizarra decisão conjunta, a de abusar da própria irmã de Karla, Tammy Homolka. Nas semanas que antecederam ao Natal, Karla e Paul começaram a discutir suas intenções em detalhes assustadores. Eles viram Tammy como a vítima perfeita, alguém que eles poderiam facilmente manipular e controlar. Suas discussões não eram apenas teóricas, eles planejaram cuidadosamente cada etapa de como eles a drogariam e a forçariam a fazer sexo sem consentimento. Karla, que trabalhava em uma clínica veterinária, tinha acesso fácil a sedativos poderosíssimos. E foi ali que ela roubou o potente anestésico, usado em cirurgias de animais, que acabou contribuindo para as complicações da irmã naquela fatídica noite. Tammy, confiando em sua irmã e Paul, não tinha razão para suspeitar que algo ruim aconteceria durante uma noite de celebração. À medida que a noite avançava, Karla aumentava as bebidas de Tammy com um coquetel sedativo. Quando Tammy ficou sonolenta e desorientada, Paul e Karla a levaram para o porão, onde eles administraram um alotano, deixando-a completamente inconsciente. O que aconteceu a seguir não foi nada menos do que o pavoroso. E o pior, absolutamente tudo foi filmado. Sim. Enquanto um abusava da menina, o outro filmava. Inclusive a própria Karla se aproveitou sexualmente da irmã inconsciente. Tudo isso enquanto a família inteira dormia tranquilamente no andar superior da casa. 3 semanas após a morte de Tammy, Karla e Paul também filmaram um vídeo intitulado The Fireside Chat, dentro da casa dos Homolka. E esse vídeo, que mais tarde surgiu como prova no tribunal, começou na sala de recreação do porão, antes de mudar-se para o quarto de Tammy. Durante a gravação, Karla admitiu a Paul que ela gostou de assistir o abuso de Tammy. Olha isso. E em uma atitude perturbadora e asquerosa, Karla vestiu as roupas de Tammy e agiu como se fosse a própria irmã enquanto faziam sexo na cama da falecida menina. E o casal não parou por aí. Aparentemente, aquela noite havia se tornado combustível. O modus operandi do casal foi aprimorado nos casos das vítimas seguintes, Leslie e Kristen. Eles em conjunto atraíam as meninas, depois arrastavam-nas para dentro do carro e, chegando na casa do casal, eles as drogavam, amarravam, torturavam, faziam um sexo forçosamente com elas e enquanto filmavam absolutamente tudo. Com o agravante de que, após a morte de Tammy, o sabor desse outro ingrediente do assassinato viria a finalizar o rito de crueldade com as vítimas seguintes.
Após as agressões sofridas e o confrontamento irrefutável das provas apresentadas pela polícia, Carla admitiu todos os crimes do casal durante o interrogatório da polícia. Carla fechou um acordo com os promotores em troca de uma sentença reduzida. Ela testemunhou contra Paul, pintando-se como uma vítima da sua manipulação e controle. Este acordo, que veio a ser conhecido como um acordo com o diabo, provocou bastante indignação e controvérsia na população, mas ao menos garantiu a condenação de Paul. Paul Bernardo foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional depois de 25 anos, mas isso lhe foi negado recentemente. Karla Homolka, por outro lado, cumpriu apenas 12 anos de prisão. Após sua saída da prisão, ela se mudou para Quebec, onde vive hoje com um novo marido e 3 filhos. Como será que ela está encarando o passado cruel dela agora que ela tem 3 filhos para criar? Carla usa agora o nome de Leanne Teal. E esse sobrenome adotado por ela, Teal, é um sobrenome que Paul Bernardo havia mencionado no passado, de um serial killer de um filme chamado O Direito Penal. Será que esse amor, na verdade, nunca acabou? Pois é. Carla e Paul, apelidados pela opinião pública, ficaram conhecidos como Barbie e Ken assassinos. A história de Paul Bernardo e de Karla Homolka escancara como o macabro pode se esconder atrás de momentos aparentemente comuns. Suas capacidades de se retratarem como inocentes e atenciosos permitiu-lhes cometer tais atos horríveis por tanto tempo, enganando até mesmo aqueles mais próximos a eles, mostrando que, na verdade, o mal muitas vezes pode ser um rosto amigável. E aí, meus pirados, que história pesada de hoje? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse caso, o que você achou, se você gostou também. Quer deixar sugestões de vídeos para a gente trazer aqui para o canal, pode deixar também, vocês são muito bem-vindos. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí que fortalece bastante, canais pequenos como o nosso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, porque toda semana a gente traz conteúdos parecidos com esse, beleza? Eu agradeço mais uma vez terem ficado comigo até aqui. Eu sou o Eduardo Levi e valeu, um abraço.